A presença de bênção está na direção que Deus tem para você. A presença de bênção está na obediência. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã poderosa, uma manhã abençoadíssima. Gente, lê isso aqui, por favor. Mais uma vez. Deus está em todos os lugares? Meu Deus, que silêncio. Olha, dentro da sua onipresença, sim. Certo? Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Agora, hoje isso aqui vai te ensinar uma coisa importantíssima. Existe o lugar da presença de bênção. Não é porque a onipresença de Deus está em todos os lugares que a bênção dele está. E é isso que você precisa entender. Então, olha, Deus tem falado muito sobre coisas novas e tem preparado coisas novas para nós, para um novo ciclo, para um novo tempo. Um novo ciclo de bênçãos, um novo ciclo de crescimento. Talvez vocês não prestaram atenção, quando a gente vem liberando ao longo, que o Espírito Santo vem trabalhando conosco, tem muitas coisas que já está acontecendo ministerialmente, expansão, crescimento, avanço, e que, como eu disse outro dia, você precisa estar atento para que você não perca o mover. Não tem cabeça grande e corpo pequeno. Cabeça e corpo tem que crescer. Inclusive, tem uma coisa que talvez vocês não saibam. Boa parte dos hinos que vocês adoram, como esse primeiro hino que vocês adoraram, são composições da igreja. E daqui a pouco, basicamente, vocês vão ouvir e louvar composições que Deus tem dado a nós, ao nosso povo, como as palavras que têm vindo sobre ocupar posições. Posições de relevância, posições de influência. Agora, nós precisamos aprender uma coisa. Quando nós passamos um dia sem buscar o Senhor, é um prejuízo gigantesco. Por que um prejuízo gigantesco? Porque nós deixamos de receber algo que pode gerar frutos duradouros para a nossa vida. Nunca um culto é mais um culto. Nunca. Nunca uma mensagem é mais uma mensagem, porque eu afirmo a você que o culto que para muitos é mais um culto, é o culto que está mudando a história de alguém. É o culto, é a mensagem que está transformando a vida de alguém. Ah, eu estava nesse culto, então, legal. E aí? Porque, como sempre digo, a palavra sai do altar para o coletivo e ela chega para o indivíduo de forma revelada. Se você não estiver em espírito, você não recebe. Você fala, nossa, que pregação legal, que pregação boa. Não tem nada de pregação legal. Todas as mensagens são poderosas. Todas as mensagens, ela está transformando vidas. Então, para irmos além, Deus precisa ser a nossa prioridade. Por isso a Bíblia diz assim, ó, vamos lá, um versículo que todo mundo conhece de cor, mas nem todos praticam. Diga comigo, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, diga, e todas
essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse é o versículo mais dinâmico da Bíblia. É uma ordenança acompanhada de uma grandiosa promessa, que se você busca a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta o que você precisa. Isso significa que se eu não busco Deus em primeiro lugar, Ele não supre aquilo que eu preciso. Então vamos lá, eu vou entrar com você agora. Preste atenção, leia aqui mais uma vez. O dia que você escutar alguém falar assim, Deus está em todos os lugares, sim, a onipresença dele, a presença de bênção não. Ponto. Deus está em todos os lugares, a onipresença dele, a presença dele enche toda a terra. Mas a presença de bênção não. E eu vou dar uma só passagem bíblica para você, que nós vamos falar bastante sobre ela, e você vai entender melhor isso. 2 Reis 14, 25. Foi ele que reestabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamat até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel. Diga comigo, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Olha, aqui está falando de Jeroboão II, que é conhecido por expandir e estabelecer as fronteiras de Israel, restaurando as terras que haviam sido perdidas para os inimigos e estabilizando o reino. Mas eu não vou me prender a isso, tá? Isso é só uma introdução para você entender. Durante o reinado, ele viveu um período de relativa prosperidade e sucesso militar. Jeroboão II. Mas também ele tem vários pontos positivos, mas o seu reinado foi marcado por corrupção e injustiças sociais. E aí, o profeta Jonas, ele é usado por Deus para liberar uma palavra, e ele profetizou que Deus ia transformar toda aquela desordem. E Deus usou a boca dele e cumpriu o que ele ia fazer. Então, Jonas era um cara que ele tinha experiências com Deus. Mas, ao longo da nossa leitura, eu vou fazer questão de detalhar para que muito se identifique com um seríssimo problema que, mesmo sendo um profeta, alguém que foi usado por Deus, um homem profundamente instável, bipolar, desequilibrado emocionalmente. E é o que nós vamos aprender da história de Jonas. Apesar dele ser um homem extremamente patriota, e por ser extremamente patriota, você vai ver Jonas agindo, tendo atitudes que era contrária ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para ele, para a vida dele, e o propósito que Deus tinha através dele, com uma cidade inteira. Então, aí nós vamos, por que é tão importante a gente estudar sobre isso? Porque a gente vai se enxergando. Vai enxergando, poxa, eu já fiz tantas coisas, eu já evoluí tanto, já cresci tanto, agora eu estou com atitudes tão imaturas. Eu tenho coisas tão grandes pela frente, e de repente agora eu me pego agindo como uma criança, espiritualmente, emocionalmente, um imaturo. Você pode se pegar. Vamos lá. Jonas 1.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, diga comigo, mas Jonas fugiu. Da onde? Fez o quê? Não, fala alto, por favor. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse uma coisa possível. Mas, vamos lá, você vai descobrir que outro dia, acho que foi quarta-feira, eu preguei sobre os tons de fé. Existem tons de fé. Aí você vai ver que esse cara era um cara de muita fé. Só que uma fé na direção totalmente errada. Então, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois, eu gosto dessa frase aqui, ó. Aliás, eu gosto não, sinceramente eu amo essa frase. Diga comigo, depois de pagar a passagem. Por que o senhor gosta? Porque tem gente pagando um preço altíssimo para ir na direção errada. Tem gente pagando um preço altíssimo para ir na direção errada. E o preço é alto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para onde era para ele ter ido? E ele estava pagando a passagem para ir para onde? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Tem que ter muita fé. É igualzinho quando alguém falar assim para você: não, eu tenho muita fé. Jonas também tinha. Muita, bastante. Agora, não quer dizer porque eu tenho muita fé que eu estou na direção certa, né? Não é verdade? Tem gente que tem muita fé e está na direção totalmente errada. E você vai descobrir aqui que ele tinha muita fé mesmo. Só que a fé é canalizada na direção errada. Embarcou para Tarsis para fugir, olha o que diz lá, ó, para fugir do Senhor. Jonas utilizou o recurso do templo, ele utilizou os recursos provenientes de dinheiro de bênção, dinheiro santo, para financiar sua passagem para Tarsis fugindo do Senhor, para um destino totalmente contrário àquele que Deus o havia dado. E aí, a gente olha e fala assim: nossa, mas que coisa, né? Que burrice. Mas é isso que acontece nos dias de hoje com muita gente. É isso que acontece. É isso que está acontecendo hoje na vida de muitos, que inclusive está aqui. Fica triste não. Eu acho que é importante a gente saber, porque às vezes a gente fala assim: por que algumas coisas estão dando errado? Por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que tanta angústia? Tem pessoas que gastam tempo, gastam recursos, sofrem prejuízos, passam por aflições enormes, que não era para estar passando. Que não era o que Deus, que não é o que Deus tem para elas. Elas usam as bênçãos que Deus lhe deu, o dinheiro, o recurso, e transforma isso em maldição. Por isso que a gente precisa de uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos tempos, de alinhamento de coração. Coração alinhado com Deus. Por quê? Porque o lugar que Deus mandou Jonas, lá estava, lê isso aqui, lá estava a presença de bênção, lá estava a graça para fazer.
mas na sua cegueira ele não enxergou. E aí, ele tomou a direção errada. E Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, diga onipotente, todo o poder está nas mãos dele, ele é o Todo-Poderoso. Onisciente, ele sabe de todas as coisas, e onipresente, ele está em todos os lugares. O que você vai fazer, meu filho? Para onde você vai? A presença dele, a bênção dele, o favor dele está naquilo que ele nos mandou fazer. Tem coisas que Deus me manda fazer, parece que é difícil para mim, mas a presença de bênção está lá. É desafiador para mim, Deus me pediu algo que é desafiador, mas a presença de Deus, de bênção está lá. Eu tenho graça para fazer, eu tenho unção para fazer, eu não tenho graça para estar aonde Deus não me mandou. Então, se eu falar aqui, isso, o que significa isso mais abertamente? Se Deus plantou você num casamento, você tem graça, a presença de bênção está lá. Se Deus plantou você em um trabalho e Ele quer que você fique lá, você tem graça. Deus vai te honrar lá. E quando chegar o tempo, você vai entender que chegou o tempo. Se é uma empresa, você tem graça. Está entendendo? E naturalmente as coisas vão seguir quando terminar esse tempo. Está entendendo ou não? A gente precisa parar com esse negócio. Tem um negócio no meio evangélico que eu acho assim muito desagradável. Encontrou uma dificuldade, uma barreira, estou fugindo, aí eu vou dizer assim, meu tempo venceu lá. Todo evangélico fala isso. Acho que o meu tempo venceu lá. Mas por quê? Porque já está encontrando alguma dificuldade, alguma oposição, ou não quer. Você sabe que existem pessoas, já prestou atenção? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que gosta assim, deixa eu falar, tem muitas igrejas, não tem? Sim ou não? Existem muitas igrejas, cada uma tem uma visão, cada uma tem uma forma de trabalhar, cada uma tem um sistema. Existem pessoas, da qual você pode ser uma delas, que mesmo você achando que a palavra pregada no ministério mudança de vida, ela é dura, que ela não é, mas a palavra confronta, é dela que você precisa, é estar aqui que você precisa, porque você já sabe que você tem uma tendência a relaxar, e você relaxou, você vai entrar por um lado, por uma direção de fracasso, derrota, destruição, perdas, angústia, tristeza, opressão. Por quê? Você está buscando facilidade, você está buscando o que é mais fácil, não o que você precisa. E quando a gente busca o que é mais fácil, não aquilo que a gente precisa, e tomamos uma direção errada, fora daquilo que Deus tem para você, você vai pegar o que nós vamos ver aqui. É vento contrário, é tempestade. Por quê? Porque Deus tem aquele lugar para nós temos graça para aquilo, é ali que nós vamos vencer, é obedecendo naquela direção que tudo vai, aquilo que é contra vai ser transformado a nosso favor. Quem está entendendo? Quando você está na direção aonde Deus te plantou, aonde Ele está te direcionando, lá você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria, você vai encontrar graça, sucesso para fazer. Quando você sai, grave essa palavra, repita ela de novo, que você vai sair daqui com ela gritando dentro de você. Leia aqui de novo. Nem todo lugar a bênção está. Nem todo lugar a presença de bênção está. E aí que está o problema. Eu preciso estar no lugar da presença de bênção. Ainda que naquele momento eu não quero. E você vai descobrir
um pouco mais à frente por que Jonas fez isso. Em Nínive, Deus se manifestava em forma de bênçãos, mas quando ele fugiu da presença do Senhor e da direção que Deus tinha para ele, ele se manifestava em forma de tempestade, angústia, vento forte e aflição. Olha como mudou. Em Nínive era em forma de bênção, essa é a presença de Deus. Fora, em alto mar, a caminho para Tarso, ele se manifestou em forma de tempestade, angústia, vento forte e aflição. A escolha de Deus era Nínive, a escolha de Jonas era Tarsis. Qual que era a escolha de Deus? E você vai ver daqui a pouco, porque o que Deus mandou ele fazer e ele não queria fazer, ele teve uma graça para fazer tão extraordinária que em três dias ele converteu a cidade inteira. Já parou para pensar? Mais de 100 mil pessoas o cara converter, porque tinha graça para fazer aquilo. Jonas, um profeta que tinha experiência com Deus. Diga essa frase comigo, um profeta que tinha experiência com Deus. Não quer dizer nada. Seria muito bom se quisesse, realmente, se tivesse um sentido. Porque a gente está vendo pessoas que já tiveram experiências maravilhosas com Deus e de repente se perde, se tornam pessoas emocionais desequilibradas, religiosas, simplesmente religiosas, acabam não desenvolvendo aquela intimidade, aquela comunhão. Jonas se revelou uma pessoa totalmente emocional, com problemas emocionais não tratados, e não buscou essa libertação em Deus. Deixa eu seguir minha leitura aqui. Jesus falou citando sobre Jonas. Quer ver? Diz assim, em Mateus 12, diz assim: então alguns mestres da lei e fariseus responderam a Jesus: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por você. Ele respondeu: uma geração, repita comigo essa frase, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O único sinal que essa geração perversa e incrédula vai ter. Não adianta a geração incrédula pedir um sinal. Até porque nós precisamos aprender que sem fé é o que, gente? Deixa eu ler Lucas. Enquanto as multidões se amontoavam, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que algo maior que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão em juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que algo maior que Jonas está aqui. Jonas, então, ele foi uma espécie de sinal para os ninivitas, e a sua saída do ventre do grande peixe e a pregação levaram a cidade inteira ao arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa muito importante a vocês, gente. Eu estava assistindo algo ontem que me deixou bastante assustado.
é só o começo. Estamos prestes a um colapso muito grande. Eu sempre digo que isso aqui é o manual de vida, é o nosso manual de vida, o manual de instrução, de sobrevivência. Não só de sobrevivência, mas o manual para viver uma vida gloriosa, poderosa e extraordinária. Eu não sei se vocês assistiram um documentário que está se não me engano, na Netflix, que quem está conduzindo esse documentário é o Bill Gates. Vocês viram? Da IA? Inteligência artificial? Sim ou não? Se o povo está louco com esse pouco de rede social, um povo viciado em rede social, que não faz nada hoje, totalmente dependentes. Sabe que existem pessoas doentes com isso, né? Totalmente, altamente dependentes. Mas os programas estão tão avançados que agora tem a réplica, né? Qual que é a réplica? É a inteligência artificial, que já é mais inteligente do que o ser humano, pela sua capacidade de informação. Então agora já se desenvolveram uma réplica, que é a réplica de quem? A sua. Então você conversa com você mesmo. Você se relaciona. Sabe o que me assustou? Pessoas que estão se apaixonando pela IA, pela inteligência artificial. Para pensar. Espera aí, o que o senhor está falando? Pessoas que estão se relacionando afetivamente, estão se apaixonando pela inteligência artificial. Porque ela te aceita como você é. Ela te aceita exatamente como você é. Olha que desgraça. Espera aí. Jesus nos aceita como nós somos. Ele nos aceita como nós somos? Sim ou não? Mas ele trabalha para que não permanecemos como estamos. Porque quando nós chegamos até ele, nós chegamos arrebentados. Destruídos. No fundo do poço. Destruídos emocionalmente, espiritualmente, vida familiar, financeiramente. Destruídos, arrebentados. Tanto é que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Meu fardo é leve e suave. Precisa colocar não. O futuro de Bill Gates. Está lá, se quiser assistir lá, assista que vale a pena. Só para você ver o que vem pela frente. O que vem pela frente. Estou condenando de um modo geral, não. Estou condenando de um modo geral, não. Mas percebe que hoje já existe uma dependência. Agora imagine daqui para frente as pessoas que estão perdidas, que são carentes emocionalmente, muitas vêm de lares disfuncionais, não se sentem amadas, agora começam a ser amadas e se relacionar com a inteligência, com equipamento eletrônico. E aí aparece até uma figura de um rapazinho que ele é gay ou homossexual e ele começa a se relacionar com outro. Então, a gente se entende, a gente se ama, mas que mundo é esse, meu Deus do céu? Aonde vai chegar isso? O que você acha que vai virar isso? Por quê? O ser humano precisa se relacionar. O ser humano precisa se relacionar com o seu Criador. Precisa ter um relacionamento. Quem criou é quem sabe como funciona. Entendeu ou não? Quem criou é quem sabe como. Está aqui o manual para funcionar. O funcionamento, e tudo que for contrário a isso, não se iluda, vai dar errado. Não se engane, vai dar errado. Não vai dar certo. E aí todo mundo vai na mesma direção. As pessoas estão doentes. O Senhor, porém, direção errada, diga comigo. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte, ou um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se.
Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, o que está escrito ali? Fazia o quê? No meio de uma tempestade que todos estavam perecendo, o navio estava se arrebentando, cargas sendo jogadas fora, um prejuízo absurdo, e Jonas fazendo o quê? Dormia profundamente. E não era um dormir de paz. Era um dormente espiritualmente, era um negligente, que todos que estavam naquele barco estavam perecendo por causa de Jonas. A tempestade não veio por conta dos marinheiros, veio por conta de... O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Espera aí, o capitão não acreditava no Deus dele. Sabe uma coisa muito importante que nós vamos aprender nesse texto? Olha aqui para mim, por favor. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Espera aí, vamos descobrir, porque isso aqui não é normal. Diga essa palavra, vamos descobrir. Qual é a causa? Porque isso não é normal. Você viu que até aquelas pessoas que não acreditavam no Criador dos céus e da terra pararam e disseram assim: isso aqui não é normal. Essa tempestade não é normal. Essa situação não é normal. Eles tiveram discernimento que aquilo não era normal. Sabe aquela coisa que às vezes a gente precisa parar e falar assim: espera aí, tem algo errado. Isso já fugiu à normalidade. Isso já fugiu à normalidade. Não está certo. Por quê? Olha o tamanho, nós estamos acostumados, nós navegamos continuamente, nós estamos acostumados a passar por aqui. Nós nunca vimos algo dessa natureza, tem algo sobrenatural aqui. Isso é inteligente. Se todo mundo fosse rápido, porque, inclusive, eu falo uma coisa que você precisa ter muito cuidado, viu? Todo mundo se acostuma com problema, se acostuma com fracasso, se acostuma com desgraça, reclama, diz assim: como é que pode? Só desgraça na minha vida. Lá meus pais sofreram, meus avós sofreram, eu também estou sofrendo. Como pode tudo isso? Sabe que não é normal, mas espera aí, saber que não é normal e simplesmente dizer que não é normal não vai mudar a vida de ninguém. Consegue entender? Saber que não é normal e dizer assim: tem algo errado, só pode ter uma maldição, só pode ter alguma coisa aí. No mundo espiritual, também não vai resolver. A gente precisa parar, discernir, e eu vou me levantar. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre João, até isso. Não tinha jeito de fugir. Como é que eles lançaram sorte? Até a sorte caiu sobre... Vamos pensar aqui, vamos rodar essa garrafinha aqui, para onde ela for, a garrafinha parou lá. Estou falando que seja isso, não. Não tinha jeito de correr, que era Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Quem é o responsável por quê? Porque tinha um responsável. Diga: tinha um responsável. Às vezes a gente vive fugindo de responsabilidade, né? Eu não sou, mas não precisamos ir em busca. Espera aí, senhor, o que é? O que é? O que está errado?
que é? Eu não estou na direção que eu devia estar? Eu não estou na direção que o Senhor mandou? O que é que está errado? Porque eu sempre digo, pare de se enganar. Dor você se acostuma com ela, problema você se acostuma com eles. Você vai se acostumando com tudo que não deve se acostumar. E aí vai aquela frase que eu sempre digo aqui, começa a tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. Aí parte para o comum. Aí diz assim, mas está todo mundo passando por isso? Olha, você se jogou no meio. Você é mais um no meio da multidão, quando você não foi chamado para ser mais um. O que deveria ser como lei para nós? O que está escrito. Porque, inclusive, tem pessoas vivendo o que está escrito. Deveria ser lei para nós. Não é. Pode ser comum para muita gente, mas não vai ser comum. Isso jamais vai se tornar comum para mim. Ah, mas está todo mundo vivendo, está todo mundo passando problema. É todo mundo, cada um vai viver segundo a sua fé. O Senhor não disse assim, seja feito segundo a sua. Se a sua fé é a fé de todo mundo, você vai viver segundo a fé de todo mundo. Mas se a sua fé não é a fé que todo mundo está vivendo, você vai viver de acordo com a sua fé. Não, eu não acredito nisso. Eu creio no que está escrito. Eu creio numa vida plena. Eu creio numa vida abundante. Eu creio na proteção. Eu creio no que está escrito na palavra. Eu creio no que está escrito nos Salmos. Eu creio no que está escrito. Você já viu que o homem que teme ao Senhor, que ele será guardado de desgraças, de tragédias? O homem que serve ao Senhor será protegido, haverá prosperidade, sua casa será uma casa abençoada, haverá riqueza na sua casa, haverá felicidade, sua esposa será abençoada, seus filhos ao redor da sua mesa. Diz o texto 112 de Salmos 128, como é feliz o homem que teme o Senhor, grande riqueza haverá na casa desse homem, esse homem comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Eu ignoro tudo isso? Aí eu digo, isso é para aquela época? E o que o Senhor diz, eu sou o mesmo hoje, ontem e eternamente, se ignora também, rasga. Que o homem faz planos, mas o que vai permanecer é o propósito do Senhor, eu ignoro isso também? Eu ignoro? Não. Por isso perguntar, diga quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Opa! Espera aí. O que foi que você fez? Porque aqueles homens sabiam que aquilo não era natural. O que você fez, cara? O que você fez? E o autorresponsável, pelo menos nisso ele foi autorresponsável, né? Ele diz assim, pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Querido, vou te falar, pessoas experientes com Deus percebem rapidamente que quando algo incomum começa a surgir. Opa, preciso me levantar. Vou me levantar em jejum, vou me levantar em oração, vou me aproximar, vou buscar, porque isso não é comum. Ou isso é incomum. Muitas pessoas, embora tenham tido boas experiências com Deus, muitas vezes permanecem inertes. Mas aí vou dar uma dica para você. Eu aprendi ao longo da minha caminhada que uma das coisas que mais rouba a sua autoridade é consciência acusada. É igual quando eu falo aqui, ó, Santa Ceia do Senhor. Vamos pensar rápido aqui, ó. Santa Ceia é algo santo, espiritual, que é uma ordenança, correto? Uma ordenança que nós participamos da ceia aqui, um ato de fé, e em breve estaremos participando da ceia com o Senhor, não é? Sim ou não?
Aí a pessoa comete algumas coisas erradas, está no ato errado, aí ele vem para a igreja ou não vem para a igreja porque ele diz assim, não vou tomar a ceia. Ele larga algo especial, santo, poderoso para a vida dele, que traz bênção para a vida dele, mas ele fica com aquilo que é desgraça na vida dele. Por que a gente é tão rápido para tomar as decisões erradas e tão tardio para tomar as certas? Não, você não entendeu, né? Você não entendeu. Vem cá, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se eu sei que algo é poderoso para mim, é bênção para a minha vida, estreita comunhão, que eu estou comendo parte, eu estou comendo do corpo de Cristo, não está no meu sermão não, estou comendo do corpo de Cristo, traz comunhão, é uma ordenança do Senhor, que vai trazer bênção e vida para a minha vida espiritual. Aí eu permito que algo que eu fiz me acuse, me condene, eu abandono o santo, o sagrado, o especial e fico com o errado. Quem está entendendo? Hã? Entendendo com revelação. Não é ouvir, não. Tem que entender. Porque se você estiver só ouvindo, lembra da sementinha que cai, por falta de entendimento, o diabo tira do seu coração. Não. Eu tiro o que é errado, eu não tiro o que é certo. Eu vou tirar o que não presta, o que não serve na minha vida. O que não é bênção. E vou ficar com o que é ruim? Eu não posso fazer igual os gadarenos, que depois de Jesus expulsar aquela legião demônio que estava lá, Jesus expulsou a legião entra na manada de porco, precipita a manada de porco, né, no mar, mata mais de 2.000 porcos, as pessoas vêm, ao invés de falar, louvado seja Deus, estamos livres, fala, sai da nossa região. Expulsa Jesus da região, e quem fica lá? Quem fica lá? Manda Jesus, que é bênção, embora, e fica lá quem? Quem fica lá, gente? A legião ficou lá, por isso que vai lá no Google, pesquisa no Google o que virou essa região. Estuda para você ver. Vai lá, busca o que virou essa região. Porque o que chegou para resolver, eles mandaram embora. E permaneceram com aquilo que estava lá e era desgraça. Não só na vida daquele homem. Está entendendo ou não? Eu mando embora o que não presta, gente. Leia aqui, por favor. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, diga comigo, ó, visto que o mar estava... O quê? Você sabe por quê? Porque eles estavam ainda tentando. Eles estavam tentando, mas o mar ficava cada vez mais. O mar ficava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Diga comigo, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Não adianta esforçar na direção errada. Tem coisas que, às vezes, aqui nós tiramos uma lição profunda, né? Decisões duras, dolorosas, que precisam ser tomadas. Se for protelada, é mais perda, tempo, desgaste, prejuízos maiores. Sabe aquela coisa que você tem que decidir, tem que decidir? Tem que fazer, tem que fazer? Sim ou não? Porque empurrando com a barriga o prejuízo é maior, as perdas são maiores. Então não adianta, é só adiar. E você sabe que a gente na prática tem esse hábito, né? Sabe, às vezes você já viu, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tem gente que foge de uma conversa que precisa ter. Sabe que se não tiver essa conversa e resolver, vai dar problema, prefere empurrando com a barriga. Só vai adiar. Não é verdade?
Tem coisas que a gente precisa tomar decisões. Tem gente que precisa tomar decisões seríssimas e às vezes vai protelando. Parece que vai melhorar. Não vai melhorar, tem que ser tomada a decisão. Quanto mais vai adiando, mais vai prolongando. Tem gente que precisa tomar decisões. Espera aí, deixa eu voltar para a direção, não adianta. Não adianta, eu estou remando aqui, só tempestade, só vento forte, não estou chegando a lugar nenhum, eu preciso ir. Opa, eu vou voltar para a direção que Deus tem para mim. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou. A gente vai falar assim: vou lançar o meu hoje, bispo. Tem mulher que vai falar assim: eu vou botar meu Jonas para fora do barco. Não é isso. Tem coisas que é ajustes. Tem coisas, sim, que a gente toma decisões. Tem situações que são decisões que nós precisamos tomar. Outras são ajustes. Ajustar a rota. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha, já crendo até no Deus de Jonas. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. No ventre do que, se você seguir essa leitura, ele vai dizer o ventre do inferno. Eu clamei, quando eu senti a minha vida desfalecendo, eu clamei. Então, nós precisamos ter uma mensagem aqui para nós. E uma mensagem extremamente importante para nós. A presença de bênção está na direção que Deus tem para você. A presença de bênção está na obediência. Você sabe por que ele fez tudo isso ou não? Sabe? Porque Deus mandou ele pregar em Nínive. E Nínive era a capital da Síria. E a Síria era inimigo deles. E ele não queria, ele sabia, e você vai ver ele falar isso, que Deus é amoroso e misericordioso. E ele só pensar em Deus ter misericórdia do adversário, do inimigo deles, ele fez essa coisa estúpida. Você vê que ele tinha fé. Ele tinha fé. Mas as decisões, por não querer que Deus perdoasse, olha como é que nós temos que guardar o coração. Olha o quanto precisamos guardar o coração. Só de pensar que Deus pudesse perdoar os ninivitas, que foram inimigos deles, ele fez essa loucura. Está entendendo ou não? Sim ou não? E aí, ele foi para o ventre do inferno. Ele quase perdeu a vida. Por não seguir a direção que Deus tinha para ele. Dá a referência, por favor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Por quê? A primeira vez Deus mandou ele fazer o quê? Ir para? Aí ele tentou fugir, não foi? Ele viveu esse inferno todo, tempestade, quase viu a morte. Jogou ele no mar, um peixe, Deus por misericórdia, o peixe foi misericórdia, tá? O peixe foi amor. Mandou o peixe engoli-lo, ele passou 3 dias
no ventre do peixe, fez votos a Deus, fez suas promessas a Deus. Agora eu vou cumprir com o meu propósito, aí agora eu vou cumprir com o meu voto. Eu fiz um propósito ao Senhor, agora eu vou cumprir com... Opa, repita comigo, eu fiz um propósito com o Senhor, agora eu vou cumprir com o meu propósito. Deixa eu dizer uma coisa a você. Olha aqui para mim. Quem é batizado aqui? Levanta as mãos. O dia que você aceitou Jesus como teu Salvador, o dia que você desceu as águas do batismo, você fez um propósito, você se comprometeu. Quando você foi submergido nas águas do batismo, foi perguntado a você se você prometia ser fiel a Ele e segui-lo todos os dias da sua vida. Você disse sim, Senhor, é um voto que você fez. E sabe que a Bíblia fala sobre voto, né? Não seja tolo para fazer voto que você não vai cumprir, porque se você fizer e você não cumprir, Deus vai requerer esse voto de você. Seja ele qual for. Você fez um voto. E essa coisa de se tornar, a gente não respeitar aquilo que a gente se compromete, não funciona nem aqui com os homens. Quando você se casou, você fez um voto. Você fez uma promessa diante do altar, do qual, se você fez diante de um altar como esse, você fez uma promessa diante de Deus, do qual Deus foi testemunha. E existia outras testemunhas. São votos. Votos que você não pode quebrar. A gente está acostumado a não ter palavra, a gente está acostumado a quebrar facilmente. Mas isso com Deus não funciona. Ele foi para o vento da baleia, foi para a tempestade, da tempestade para o vento da baleia. Quando ele se comprometeu, se humilhou no vento da baleia, Deus mandou que a baleia o vomitasse. Quando a baleia o vomitou na orla da praia, a primeira coisa que ele escutou, qual que você acha que foi? Qual que você acha que foi? Agora vai para Nínive. Que tem uma frase que eu amo falar, mas ela esfria a barriga da gente. Diga, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, Deus não muda de ideia. Ai, meu Deus, que calafrio. Seja hoje, seja amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se ele falou lá na frente, você vai escutar a mesma palavra de volta. Ai, não, quem sabe Deus esquece. Não esquece. Você esquece, ele não esquece. Você já viu? Quem já teve essa experiência maravilhosa que você fez um pedido a Deus que você esqueceu há muito tempo e de repente, quando você não estava esperando, ele aconteceu? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem teve essa experiência? Gente, mas eu pedi, eu nem lembrava que eu tinha pedido isso. Olha, agora que eu me lembrei que eu pedi isso no ano tal, nos projetos de conquista de não sei quando, eu fiz esse pedido. É assim ou não é? É lindo isso, porque até o pedido que você fez, ele não esquece. Ele não se esquece do pedido que você fez. Você pode se esquecer porque não aconteceu naquela hora que você estava esperando, mas ele não se esquece. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, diga comigo, eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, diga muito paciente, diga cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Sabe o que ele está falando? Porque Nínive inteiro se converteu e ele está bravo. Está vendo? É por isso que eu não queria. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é bondoso. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Poxa vida. Agora, Senhor, leia aqui, por favor. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que é melhor morrer do que viver? Porque os ninivitas se converteram? Olha que tragédia, gente.
hora que você vê alguns com infantilidade hoje, a hora que você vê alguém com imaturidade, com criancinhas, fala, Jonas, shh, para. Meu Deus, o cara foi lá, pregou arrependimento, todo mundo se vestiu de pano de saco, se humilhou. Mais de 100 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas se converteram. Em 3 dias ele correu aquela cidade inteira. Em 3 dias ele pregou arrependimento, o povo se arrependeu, a cidade inteira se converteu. Olha o quanto ele tinha graça para fazer. Uma pessoa em 3 dias ela não converte nem a rua dela, nem o vizinho dela. Não é verdade? A gente não consegue converter a cidade inteira nem pelas redes sociais, nem por rádio, TV, não consegue. O cara teve graça para converter, agora ele está bravo. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Agora eu já estou lá no capítulo 4. Uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e para livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. Para mim, seria melhor morrer do que viver. Agora, por quê? Porque a planta nasceu, a planta secou, a lagarta comeu, não tem mais a planta. A hora que você vê um bipolar agora, cada dia está de uma forma, ora ri, ora está bravo, carudo, fechado, ora está morrendo, louvado seja Deus, Deus é lindo, é maravilhoso, hoje eu estou, olha, bom dia por quê? Não tem bom dia não. Jonas, ninguém, eu não preciso mais viver, ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, eu não. O pior é que tem gente assim, tá? Já tem um até confirmando aqui. Fala mesmo, Jesus. Né? Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Não foi ele que plantou. Não foi ele que plantou, não foi ele que regou, não foi ele que fez ela crescer. Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer. Deus é que é amoroso demais, não é? Sim ou não? Mas um pouco se fosse a gente fala assim, morre então, meu filho. Pode encher o saco. Já que você está decidido, vai lá, resolve o problema. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta. Sabe por que Deus fez a planta? Para mostrar isso aqui para ele. Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ele estava chorando e querendo a morte por causa de uma planta, e com ódio por causa de Nínive. Deus salvar. É igual quando eu falo para você, igual de vez em quando acontece por aí, as pessoas postam e falam assim, que prefere o animal do que gente. Eu amo mais meus cachorros do que gente. Prefiro meus cachorros do que gente. Faz isso não. Deus não morreu pelo seu cachorro. Jesus não morreu pelo seu cachorro. Jesus morreu por essas pessoas.
ainda que falhas, ainda que cheia de defeitos, como eu e você. E a gente vai crescendo à medida que nós conhecemos ao Senhor. Nós vamos evoluindo à medida que nós conhecemos o Senhor. Conforme nós conhecemos o Senhor, nós vamos crescendo. Nossa mente vai se abrindo, expandindo. Aí quando você olha para as atitudes de algumas pessoas, você fala, poxa vida, eu também já fui assim. Eu também já tive esse comportamento. Eu também já fui cego. Nós precisamos nos apegar àquilo que é importante para Deus. Porque aquilo que é importante para Deus, se nós nos apegamos àquilo que é importante para Deus, vai ser importante para nós também. Nós precisamos estar no lugar que Deus nos mandou estar. Porque se nós estivermos no lugar que Deus nos mandou estar, diga comigo, lugar da presença de... É simples assim, ó. Deus não estava no mar? Estava? Mas em que forma? Vento, tempestade, prejuízo. Deus estava lá no mar. O vento foi ele que fez soprar. O mar não era a presença de bênção. A presença de bênção estava em Nínive, na direção que Deus deu, no propósito que Deus tinha. Cuidado que muitos podem estar na direção errada, propósito errado. Vento está forte, tempestade está aumentando. Quanto mais tenta remar, pior fica. Pior fica. Mais força na direção errada é mais prejuízo. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas a gente vê muita gente sacrificando, sangrando, porque não quer obedecer. Com isso foge. Faz o sacrifício na direção certa. Paga o preço para ir na direção certa. Eu volto naquela leitura do início. Se tem que pagar o preço, paga para entrar no barco certo. Pagar o preço para entrar no barco errado, vai dar errado. E é um preço que não tem volta. Você vê que ele pagou o preço, entrou naquela embarcação, trouxe um prejuízo gigantesco para aquelas pessoas, ainda quase perdeu a vida, se não é... O peixe foi o amor de Deus para a vida dele. Quem está entendendo, gente? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. A pergunta é: até quando continuará fugindo da verdade, fugindo do lugar que Deus determinou para você ficar? Até quando muitos continuará sendo volúvel emocionalmente, ignorando coisas que são relevantes? A única arma para combater o desequilíbrio emocional é o fruto do Espírito. É a experiência de uma vida com Deus. Espera aí, bispo, eu não tenho equilíbrio emocional. Como é que eu trato isso? Fruto do Espírito. Assim como a arma para a ignorância é o conhecimento. Qual que é a arma para a ignorância? O conhecimento. Qual é a grande arma para o desequilíbrio emocional? O fruto do Espírito. É o que resolve tudo. É o que vai resolver. Não gaste seu tempo, sua energia, sua vida para estar onde a presença de Deus não está.
Não pague, ou não pague nem pegue o barco para ir em sentido contrário ao destino que Deus tem para você. Porque pagar o preço para entrar no barco errado é pegar tempestade e ventos contrários, e prejuízo, e dor. Se Deus te ordena que vá para a direita e você vai para a esquerda, todos que estiverem com você sofrerão as consequências da desobediência. Não faz isso, porque não sofre só você, sofre as pessoas que estão com você. Não seja como muitas pessoas que pensam somente em si e não pensam nem na própria família. Não seja. Corre para a presença de bênção. O lugar da presença de bênção é onde Deus está mandando você, ou Deus está com você. Esse é o lugar da presença de bênção. Eu quero que você aprenda sobre isso hoje, porque a onipresença de Deus faz com que Ele esteja em todos os lugares, mas a presença de bênção dEle não está em todos os lugares. A onipresença de Deus fez com que Ele estivesse lá no mar, mas a presença de bênção dEle não estava no mar. O salmista diz que não há lugar que você possa esconder a presença de Deus. A qualquer lugar que você for, Ele está lá. Se você descer o abismo, Ele está lá. Se descer a profundeza, Ele está lá. Se você subir aos céus, Ele está lá. Se você for para o meio do mar, Ele está lá. Não há lugar que Ele não esteja. E essa palavra que vem para nós nesse domingo é só para alinhamento. Alinhamento do coração, alinhamento da rota. Talvez seja o dia de você dizer assim: eu já paguei um preço tão alto, paguei um preço tão alto, tão caro. Entrei em barcos errados, entrei em propósitos errados. Já paguei um preço tão alto, prejuízos tão grandes. E você pode dizer aí, hoje, agora, chega. Não pago mais esse preço. Eu vou pagar o preço para ir na direção certa. Eu vou pagar o preço para entrar no barco certo. E você vai chegar ao seu destino. Vai ter sucesso. Vai ter sucesso, muito favor para aquilo que Deus está direcionando você. Como a minha oração não vai se estender, quero que você feche seus olhos e fale para Deus que você quer estar no lugar da presença de bênção. Diga isso a Deus: eu quero estar no lugar da presença de bênção, Senhor. É esse o lugar que eu quero estar. Eu quero estar no lugar da presença de bênção. Eu quero estar no lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero pagar o preço para entrar no barco certo. Chega de prejuízo, já tomei tanto prejuízo na vida. E tem muita gente aqui que sabe que já tomou tantos prejuízos. Tem muita gente aqui que sabe que já tomou tantos prejuízos, tantos prejuízos. Tantos prejuízos na vida. Está na hora de parar de perder, está na hora de parar de sofrer tantos prejuízos. Prejuízos emocionais, espirituais, físicos, financeiros. Tem gente que já tomou tantos prejuízos. Chega, chega. Chega, porque você tem graça, tem um lugar de bênção para você. Tem um lugar de presença de bênção para a tua vida. Aonde você terá sucesso, aonde você terá êxito, aonde Deus vai te honrar, aonde Deus vai abençoar. Meu Deus, já parou para pensar que em 120 mil pessoas foram convertidas
Que graça, que unção, que sucesso. Ele afetou a vida de 120 mil pessoas. Ele afetou a vida de 120 mil pessoas. Por quê? Porque tinha a presença de bênção estava ali. A presença de bênção estava naquele propósito. Estava em Nínive. Você vai ter sucesso naquilo que a presença de Deus está. A presença de bênção dele. Nunca mais caia na besteira de dizer: Deus está em todos os lugares. Sim, Ele está. Mas a presença de bênção dele não está em todos os lugares. Ela não está em todos os lugares. Tem lugar que você vai, tem lugar que você se retira, que você vai encontrar é vento forte, vento contrário, é tempestade, é vendaval, é angústia, é tristeza, é prejuízo para a tua vida. Então é tão bonito ver que o marinheiro, o capitão do navio, ele saiu e disse assim: peraí, deixa eu procurar o que está errado, deixa eu me levantar e ver o que está errado. E quando ele se levantou para ir ver o que estava errado, ele encontra Jonas dormindo no navio, porque ele sabia que não estava certo aquilo, ele sabia que tinha algo errado. Nós não podemos ser tão cegos que às vezes vamos tratando com normalidade coisas que nós não podemos tratar com normalidade. Às vezes ficamos tão cegos que é tempestade em cima de tempestade, é prejuízo atrás de prejuízo, é vento forte atrás de vento forte, é vento contrário, é prejuízo emocional, físico, familiar, financeiro, um atrás do outro, e a gente está tratando como normal. Não. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Faça como o capitão. Eu vou em busca do que está errado, porque isso não é normal. Eu vou à procura daquilo que está errado. E ele encontrou. Jonas sabia que era o alinhamento dele. Alinha com Deus. Alinha com Deus. Alinha com Deus, que o lugar da presença de bênção vai te acompanhar. Alinha com Deus, que o lugar da presença de Deus vai estar, da presença de bênção vai estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre os teus propósitos. Alinha com Deus, alinha com Deus. Diga: Senhor, eu quero me alinhar com o Senhor, eu quero me alinhar com o Senhor. Chega. Tem hora que eu me sinto no ventre do inferno, tem horas que eu me sinto como se eu estivesse no vento. Quando ele foi para o vento da baleia, ele dizia: eu estou no vento do inferno. Lá do ventre do inferno eu clamei. Lá do ventre do inferno eu clamei. O teu amor me atraiu e eu não quero não. Como eu preciso estar aqui. Alinha. E nem a vida vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero não. Como eu preciso estar aqui. Eu quero estar mais perto. Você sabe que se você se alinhar hoje, você vai sair daqui, muitas coisas que não tem dado certo, você terá muita graça para fazer. Muito sucesso, mais do que você imagina. Então alinha. Aleluia. Deus está te chamando para esse alinhamento.
mais perto. Diga isso. Quero estar. Diga isso a Ele. Meu Deus, de ti. E ainda que seja dor, Que me una a Ti. que me una a Ti. Mais perto. Mais perto. Fala com a tua alma. É a tua vida. São os teus sonhos. É a tua família. É a bênção para a tua casa. Fala com a tua alma. Fala de todo o teu coração. É o teu futuro. Mais perto. Mais perto, eu quero estar. Mais perto. Mais perto, quero estar. Meu Deus. Meu Deus, nem amo a Ti, nem amo a Ti, E nem a vida. Nem o presente ou porvir vão me separar de Ti. O Teu amor me atraiu e eu não quero, não, não, não. Como eu preciso estar aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você, com seus olhos fechados, por gentileza. Quando Deus levantou Jonas, quando Jonas aceitou o chamado, a missão e se comprometeu, Deus o abençoou. Deus deu graça, favor a ele para fazer coisas incríveis. Ele já tinha experiência com Deus. E de repente agora, Jonas se pega usando os recursos de bênção que Deus tinha derramado sobre ele, usando a sua vida, indo na direção contrária. E quando ele fez isso, ele só encontrou problema. Você já fez propósitos com Deus e votos a Deus. Às vezes você pode se esquecer deles, mas Deus não se esquece. E talvez na direção do propósito, na direção contrária ao propósito, você tem encontrado muitas dificuldades. O que fez com que Jonas saísse daquela situação foi que ele diz: do ventre do inferno eu clamei, eu fiz votos a Deus e eu cumprirei com os meus votos. E foi quando o peixe o jogou para fora. Alinha com Deus. Deus tem te abençoado. Deus já fez tantas coisas na sua vida, mas não é para você ir na direção errada. A direção errada não é só tempestade que você vai encontrar. É pior do que isso. Mas na direção que Ele tem para você, é muito favor, muita graça. É um lugar de bênçãos, que você terá sucesso, mais sucesso do que você imagina. Muito mais sucesso do que você imagina.
Então aproveita essa reunião e alinha com Deus e diz: eu estou voltando, Senhor. Eu estou voltando para o lugar da bênção. Eu estou voltando para o lugar da presença de bênção. Me encontre outra vez. E você vai sair daqui com a unção de bênção sobre a tua vida. E terá muita graça, muita unção para fazer coisas que você vai se surpreender. Faz isso agora, porque nós não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem Ele. Absolutamente nada. Eu desejo ser Aleluia. como tu és. Por favor, vem me encher. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nada sou, Vem, Espírito Santo. nada sou sem o Senhor. Me encontre outra vez, oh vem, meu Senhor. Desejo ser como tu és. Por favor, vem me encher, nem por um minuto Me abandonaste. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Receba a presença dEle. Vem, Pai, Receba a presença dEle. encher com teu Espírito. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nem por um minuto Me abandona. Ele não te abandona. Diga. O Senhor está aqui. O Senhor está Está aqui. aqui. Vem, Pai, me encher com teu Espírito. Toca, O Espírito Senhor está aqui. Toca, Espírito Santo. Ajusta. Está Que haja alinhamentos aqui hoje, Espírito Santo. Que haja alinhamentos aqui hoje, Espírito Santo. Eu nada sou sem o Senhor. Aleluia. Me encontre outra vez. Aleluia. Desejo ser como tu és. Por favor, vem me encher. Eu nada sou. Eu nada sou. Você pode dizer isso? Não, não sou nada sem o Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor. Encontre outra vez. Eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Eu desejo ser. Eu quero estar no Senhor. Desejo ser. Eu quero ser quem o Senhor me criou para ser. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu nada sou. Deixa eu dizer uma coisa a você. Que o seu maior medo, o seu maior temor não seja de morrer, de perder, o medo de fracassar, o medo de não ser aprovado, o medo de não ser reconhecido. Que o seu maior medo seja não ser quem o Senhor te criou para ser, quem Ele te chamou para ser. Que esse seja o seu maior medo. Carregue isso no seu coração. Porque se você colocar dentro de você que você será quem o Senhor te criou para ser, será quem Ele te chamou e para o propósito que Ele te chamou, não há a mínima possibilidade de você não ter sucesso na vida. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro, Senhor, essas pessoas indo para o lugar da presença de bênção, aonde tem graça, tem unção, muito favor, para fazer coisas incríveis.
que ela vá para esse lugar hoje. Hoje, Senhor. O lugar da presença de bênção. Fala com ela. Dê sabedoria. Dê direção. Dê revelações. Dê muita graça e unção. Eu oro abençoando a cada um. Fala melhor aos corações. E que essa palavra possa penetrar o coração dela de forma profunda e revelada. Eu abençoo a todos e te agradeço por essa manhã. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.